Boa noite, povo de Deus. Começando mais uma live. Que bom estarmos mais uma vez juntos nesse momento tão precioso, né? Eu sei que muitos estão passando aí por lutas, ainda continua a pandemia, mas logo logo isso aí irá tudo ser resolvido. E hoje apesar de estar satisfeito por trazer a palavra do Senhor, mas também, infelizmente, hoje está trazendo assim, lembrando um dia, que hoje está fazendo um ano que a minha irmã faleceu, né? Vítima de um câncer, mas a gente supera isso com a ajuda do nosso Deus. Então eu creio que hoje à noite será uma noite de bênção, e eu quero que você compartilhe comigo essa mensagem, que hoje nós vamos falar sobre uma vitória extraordinária de um homem que foi levantado por Deus e que assim marcou a vida daquele povo. Assim também, quando nós aceitamos fazer a vontade de Deus, Deus tem propósitos para a nossa vida, e com certeza Ele tem maravilhas para acrescentar na nossa história. Que bom, né, irmãos? Então eu creio que a partir de agora nós vamos começar a fazer a nossa mensagem, e eu escolhi o capítulo, o livro que é de Juízes, né? E vai falar exatamente para nós compartilharmos essa mensagem. Então, Juízes, no capítulo 7, o versículo é o 4, eu vou ler para nós começarmos a nossa mensagem de hoje, que diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faz-os descer às águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando água à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Palavra maravilhosa, palavra que nos traz uma certeza de que Deus está na peleja conosco. Eu quero fazer uma breve oração para que nós possamos começar essa nossa live. Que o Senhor nos dê uma boa palavra em nome de Jesus, que essa noite, essa mensagem venha te fortalecer nas tuas lutas. Pai, obrigado por essa noite, e que eu seja um canal de bênção, levando essa mensagem aos irmãos que estão presentes nesse instante, e aqueles que ainda, Senhor, irão ver essa mensagem gravada. Amém, Senhor. Hoje nós iremos falar sobre uma coisa importante, né? Que são as lutas, que diante das lutas nós não podemos baixar a cabeça. Então, para começar, nós vamos começar a ver aqui que o povo de Israel, naquela época, ele vinha sendo oprimido pelos midianitas durante 7 anos já.
Esse foi o período assim mais negro da história de Israel. Foi na época dos juízes. O Juízes vai falar de um tempo muito negro na vida daquele povo de Deus. E por não obedecerem mais o Deus de Israel, eles acabaram se tornando escravos dos midianitas. Tudo que Israel produzia, os midianitas e os amalequitas, eles viam e se apossavam à força e levavam tudo. O que eles não podiam levar, eles destruíam. Durante 7 anos Israel vinha sendo saqueado. O povo de Deus estava ficando cada vez mais pobre. Eles estavam vivendo assim uma experiência que jamais tinham imaginado. Também pudera 7 anos sendo saqueado, as suas colheitas e os seus gados sendo levados, realmente não tinha como aquela nação prosperar. Então a vida deles se tornou assim um verdadeiro caos. A primeira lição que eu aprendo aqui é que muita gente na igreja vive uma vida de miséria, como se Deus fosse favorável com essa situação que ele está vivendo. Aprendo também que muitas coisas que estamos passando é Deus esperando um posicionamento da nossa parte. Cada um de nós sabe até onde aguenta vivermos sem a presença de Deus. Eles lembraram de Deuteronômio 15:12, que dizia que alguém só poderia permanecer escravo por 7 anos. No 7º ano, ele ganharia a sua liberdade. Mas era o escravo que tinha que ir até o seu senhor e pedir essa liberdade. E foi isso exatamente que os filhos de Israel fizeram. Eles já não suportavam mais continuar vivendo aquela situação. Eles clamaram então para Deus, para que o Senhor o livrasse das mãos dos midianitas e dos amalequitas. Deus esperou com paciência 7 anos para ouvir o clamor do seu povo. E eu pergunto, e quanto a nós, quanto tempo Deus está esperando o nosso clamor para mudar a nossa situação? Não espere, como Gideão, como aquele povo de Deus, 7 anos, para depois clamar a Deus pedindo para ele fazer alguma coisa, fazer uma mudança na tua vida. É isso que aquele povo estava realmente precisando, do livramento urgente. Eles já não suportavam mais continuar vivendo naquela situação. Então eles clamam, para que Deus os livrasse. E nós também temos que tomar essa mesma atitude. Nós temos que reagir diante das nossas adversidades. E veja que quando o clamor daquele povo chegou até os ouvidos de Deus, mais uma vez, Deus decidiu mudar o quadro de miséria que aquele povo estava vivendo. Mas para isso acontecer, Deus precisava usar alguém. Deus, em forma de anjo, foi ao encontro de Gideão. Gideão significa lenhador. Ele era da tribo de Manassés. Deus encontrou Gideão malhando trigo no lagar. Gideão era para estar malhando trigo na eira. Mas a Bíblia diz que Deus encontrou Gideão no lagar. Lugar de malhar trigo é na eira. Eira é lugar alto. Lagar é lugar baixo. Eira é lugar grande. Lagar é lugar pequeno. Eira é lugar público. Lagar é lugar secreto. Eira é na superfície. Lagar é profundo. Deus não encontra crente na eira.
Deus encontra crente no lagar. Ministério não começa na eira. Ministério começa no lagar. Ministério não começa em cima. Ministério começa por baixo. Ministério não começa grande. Ministério, ele começa pequeno. Ministério não começa em público. Ministério começa no secreto. Tem gente que quer pregar, mas só quer pregar se for na eira. Tem gente que quer cantar, mas só quer cantar se for na eira. Tem gente que quer tocar, mas só quer tocar se for na eira. Ministério não é eira, ministério é lagar. Tem gente que só quer aparecer, só quer pregar em igrejas grandes, só quer tocar em igrejas grandes. Você quer pregar? Comece no lagar. Você quer cantar? Então comece no lagar. Quer ganhar almas? Comece no lagar. Quer ser pastor? Comece no lagar. Porque o meu Deus ainda desce e se assenta embaixo do carvalho para buscar e levantar crente no lagar. Gideão, apesar de ser escravo, ele era trabalhador. Gideão não esperava as coisas melhorarem. Gideão resolveu fazer as coisas do jeito dele. Gideão usou o lagar para malhar trigo. Deus não chama gente escorada. Deus não chama gente preguiçosa. Deus não chama gente acomodada. Deus não chama gente ociosa. Deus chama gente que trabalha. Deus encontrou o Gideão trabalhando. Tem gente na igreja que tem tanta preguiça que só dá glória se o outro der. Só louva se o outro louvar. Só adora se o outro adorar. Tem gente tão parada na igreja que quando você olha ele sentado no culto, ele parece um boneco de maracatu. Na igreja existem dois tipos de crente: os empolgados e os determinados. Os empolgados são aqueles que começam bem, mas terminam não fazendo nada. Só sabem servir se for na eira. Se mandar ele fazer algo no lagar, ele deixa até o cargo. Os determinados são aqueles que servem tanto no lagar como na eira. Se não der no lagar, ele vai para a eira. Se não der na eira, ele vai para o lagar. Os determinados não escolhem lugar para trabalhar. Eles querem produzir. Eles querem servir o Senhor. Não escolha lugar para dar frutos. Quando Deus encontrou o Gideão no lagar, Deus diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus se manifestou para Gideão num dia que ele nem esperava. Esse dia não estava marcado na agenda de Gideão. Deus chegou de surpresa. Interessante nessa história que antes de Deus levantar Gideão, ele vai primeiro tratar o emocional de Gideão. Deus chamou, olha gente, o que tem, Deus precisa, antes realmente de levantar gente na igreja, ele precisa tratar o emocional, o caráter de muita gente dentro da igreja. Senão não vai dar certo. Deus não vai pegar ninguém de qualquer maneira e colocar ele a serviço do reino de Deus. Deus precisa trabalhar esse obreiro. Sabe o que aconteceu aqui? Deus chamou Gideão de homem valoroso. Sabe por quê? É para tirar o medo que ele tinha adquirido naqueles 7 anos. Gideão vivia de cabeça baixa. Gideão não sabia o valor que ele tinha para Deus.
Existem certas coisas obscuras na vida de Gideão que precisamos ter coragem para pregar também sobre isso. Veja que Gideão não nasceu escravo, mas aceitou a escravidão. Procure na Bíblia algum momento desses 7 anos e veja se encontra Gideão orando, Gideão clamando, Gideão reclamando. Gideão, ele tinha um sério problema. Que problema era esse? Ele tinha complexo de inferioridade. Ele se sentia o menor da casa do pai dele. Deus sabia que Gideão estava vivendo esse dilema. É por isso que Deus vai primeiro tratar Gideão. O pensamento de Gideão era: se Deus permitiu o que está acontecendo isso com Israel, que assim seja. Deus precisava trocar esse CD de chorinho de Gideão. Você percebeu que na igreja tem muita gente que só sabe chorar também? Tem gente que só sabe se fazer de vítima? Tem gente na igreja tão passiva que tem essa mesma linha de pensamento? Se ele pensa dessa maneira: se essa desgraça é da vontade de Deus, então eu devo aceitar. Não esqueça que grande parte do que estamos vivendo é fruto daquilo que nós plantamos. Mas devo lhe dizer também que tem muita coisa na tua vida que você está vivendo que Deus também não está satisfeito. Gideão possui algumas qualidades que só Deus enxergava. Por isso Deus desceu para falar com Gideão. Deus veio em forma de um anjo, ficou debaixo do cavalo observando Gideão trabalhando. Deus via 3 qualidades em Gideão. A primeira qualidade que Deus estava vendo em Gideão é que ele era um homem trabalhador. Por que trabalhador? Porque Gideão estava trabalhando enquanto os outros estavam escondidos. Gideão não tinha tempo para preguiça. Ele estava comprometido com o sustento da família dele. A pergunta que não quer calar: você aí está escorado ou está malhando? Hã? Você vai para a igreja por vontade própria ou só vai empurrado? Você clama a Deus ou espera que Deus clame por você? Você ora pela tua família ou é a tua família que ora por você? A segunda qualidade que Deus viu em Gideão é que ele era um homem inteligente. Gideão estava usando aquele momento de crise para produzir. Ele vai malhar trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uva. Gideão foi malhar ali porque não era tempo de uvas. Era o tempo da colheita de trigo e da cevada. Os midianitas jamais iriam para o lagar. Eles iriam atacar na eira para levar todo o trigo, levar toda a produção do trigo e da cevada que os israelitas eles estavam preparando para eles. Quem quer dar fruto não escolhe o lugar para trabalhar. Quem põe a mão no arado não olha para trás, não quer saber se tem midianita lá na eira. A terceira qualidade que Deus viu em Gideão foi que ele tinha espírito de guerreiro. Guerreiro não é aquele que põe roupa de guerreiro. Guerreiro não precisa mostrar para todo mundo que ele tem a melhor espada. Que tem gente na igreja com pinta de guerreiro, com roupa de guerreiro, falando como guerreiro, curso de guerreiro, parente de guerreiro, mas na hora da luta ele foge, ele some, desaparece. Saul era um desses, alto, bonito, forte, saradão, mas fugia de Golias. Saul tinha medo de lutar com Golias. Gideão estava no conflito. Ele pergunta para Deus: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso aconteceu? Porque o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas.
A maioria de nós também costuma questionar Deus perguntando: se o Senhor é comigo, por que é que eu estou desempregado? Por que o meu ministério não cresce? Por que as portas não se abrem? Por que não chego onde os outros chegaram? Se o Senhor é comigo, por que as minhas bênçãos não chegam? Por que as promessas não se cumprem na minha vida? Por que as minhas orações não são atendidas? Quando Gideão perguntou: onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? É porque Gideão nunca tinha visto o milagre de Deus. Esse texto, ele mexeu comigo. E esse texto, quando eu leio essa passagem, ele me faz voltar ao passado. E eu não preciso ir muito longe, não. Só preciso voltar algumas décadas atrás. Foi o tempo que Deus fazia maravilha no meio do seu povo. Isso era quando não existia internet, quando não existia Facebook, quando nem se falava Instagram, quando na igreja não tinha os flash, os paparazzos, quando as pessoas se quebrantavam, levavam lenços em vez de celulares, quando não tinha cantor famoso, quando não tinha popstar nas igrejas, tempo que não tinha pregador querendo ser famoso, quando o hino da harpa começava a ser cantado, o Espírito Santo, ele batizava da galeria até o púlpito, o fogo caía na igreja, o coxo andava, o paralítico se levantava, os cultos tinham dificuldade de terminar, as pessoas caíam com o poder de Deus, os visitantes, eles aceitavam Jesus sem nem precisar fazer apelo. Muitas vezes o pastor, ele tinha que apagar as luzes da igreja para o povo ir embora. Quando as luzes eram apagadas, aí que o fogo pegava. A igreja era incendiada com fogo do poder de Deus. Ninguém ficava parado. A unção era tão grande que as pessoas saíam profetizando. Tinham visões. Outras eram levadas em carrinho de mão. E muitas eram carregadas na costa. Hoje estamos light. Dificilmente vemos o poder de Deus se manifestando nas igrejas. As pessoas estão frias dentro das igrejas. Igreja virou passeio de domingo. São poucos os que têm buscado Deus verdadeiramente. A maioria não quer compromisso com Deus. Não quer compromisso com a obra. Naquele tempo, o povo vivia a palavra. A pior desgraça do povo de Deus é quando ele se furta em obedecer a palavra. A palavra de Deus é o martelo que quebra o coração de pedra. Gente que se afasta da palavra. Escute isso aqui. É importante que... Escute. Gente que se afasta da palavra de Deus, ele esfria, desvia, atrofia e morre. Era isso que estava acontecendo com aquele povo de Israel. Cada um fazia o que estava dentro do coração deles. Você imagina a quantidade de pecados, de abominações a Deus, todo aquele povo fazendo? A pergunta: onde estão os milagres? Essa pergunta Gideão fez para Deus. Foi preciso Deus falar para Gideão: vai na tua força e livra meu povo das mãos dos midianitas. Você observou que quando você lê a história de Gideão, quando estava falando, quando Deus estava falando com Gideão, Deus não prometeu um exército de anjos para Gideão. Deus não ia dar nenhum poder para Gideão. Deus não ia provocar um terremoto na aldeia dos midianitas. Deus também não ia mandar nenhuma praga.
Deus queria realizar um milagre usando Gideão. Por isso Deus mandou Gideão ir na força dele. Deus também tem milagre para fazer na tua vida. Milagre que só Deus pode fazer. Você pode fazer essa diferença. Deus sabe a força que você tem. Você pode não acreditar, mas Deus sabe que você é uma pessoa valorosa para Ele. Você tem o teu valor. O exército dos midianitas era uma coisa assim tremenda. Era 135 mil homens, guerreiros, arqueiros. Uma tropa de elite. Mas quando Deus está do nosso lado, não importa o tamanho do inimigo, Deus irá lutar nessa peleja conosco. Deus irá lutar a nosso favor. Tenha certeza disso. O exército dos midianitas era poderoso, que amedrontava qualquer guerreiro. Possivelmente Gideão também estava acuado. Por isso que ele vai dizer também assim: eu sou o menor da tribo, sou da família mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. Olha Gideão falando: como eu sendo menor vou livrar Israel dos midianitas. Esse argumento de Gideão, na realidade, ele não era uma expressão de humildade. Gideão também não estava fugindo do chamado assim, de Deus. Gideão, na realidade, quando ele está falando isso para Deus, ele estava falando de uma tradição. E que tradição era essa? Era a tradição judaica. Dizia que o mais novo, ele só podia fazer alguma coisa se o irmão mais velho fosse o seu líder. Aí quando Deus diz: já não te mandei eu, olha só, viu só o que Deus falou? Eu já te mandei. Deus estava liberando Gideão daquela tradição. Deus não queria mais Gideão como escravo de tradição. O maior perigo do crente é se acostumar com os velhos hábitos. Tem muita gente na igreja perdendo bênção por causa de velhos costumes. Tem vitórias que Deus já até entregou para nós. Algumas vitórias vão só depender de nós. Se não recebermos, é porque nós estamos presos aos nossos velhos hábitos. Você quer ver uma... já me contaram isso aqui. A pessoa me contou isso aqui. E eu fiquei só na minha, calado, escutando ele. Sabe o que aconteceu? Eu vou levar isso assim para um lado importante para você saber. Tem crente que jejua 40 dias para fazer a prova de algum concurso. E ele não estuda nada. Nada. Não pega no livro. Não faz curso, não faz nada. Ele vai jejuar e vai pedir para Deus. Vem um e não jejua, mas estuda dia e noite e passa. Sabe por quê? Porque ele está preso nos velhos hábitos. Eu não sei quem ensinou isso para ele, que ele acha que na hora da prova Deus vai abrir a mente dele e vai revelar respostas certas. Ele acha que Deus tem que fazer tudo para ele. Aprenda essa lição: ser escravo de hábitos. Quando você é escravo de hábitos, você perde a liberdade com Deus. E um deles é que nas nossas orações costumamos pedir que Deus faça as coisas do nosso jeito. Queremos que Deus faça por nós, mas não fazemos nada para Deus. Pedimos tudo de Deus, mas não queremos que Ele faça, que Ele peça nada de nós. Olha aí, Deus está dizendo: eu faço as coisas, mas você tem que se mover, você tem que se movimentar. Eu já abri a porta, entra em ação, não fica aí parado não. Tem situações que Deus já resolveu e a gente continua pedindo. Tem problemas que Deus já resolveu e nós ainda duvidamos. A gente não enxerga, a gente está perdido na nossa visão.
A fé de muita gente não consegue ver o mover de Deus a nosso favor. A nossa fé, gente, ela não pode ser baseada em emoções. Eu não posso me tornar refém das minhas emoções. Nossas emoções, elas são estáveis. Tem dia que a gente se sente um gigante. Mas tem dia que a gente se acorda e se sente uma formiga, um gafanhoto. E pior de tudo, tem dia que a gente se acorda sentindo Zé Ninguém, e nesse dia a gente não tem vontade de falar com ninguém. E é nesse dia que a gente tem vontade de desistir de tudo. Tem momentos, quando a nossa fé é baseada em emoções, a gente se entristece. Porque tem tempos na nossa vida que só vem perdas. Mas independente das circunstâncias, eu tenho que manter a minha fé. Eu não posso sentir a presença de Deus na minha vida só quando me arrepio. Quando deixo a minha fé ser levada pelas emoções, a vontade que temos é de não querer mais falar e nem saber de nada, não quero falar mais com ninguém, eu não vou mais para a igreja. Eu preciso acreditar que ainda que não haja fruto na videira, fazer como Abacuque, que eu não esteja vendo saída, eu sei que Deus não me abandonou. Eu não posso deixar as minhas emoções dominarem a minha fé. Eu tenho que tomar posse que eu sou mais que vencedor. A mente dos israelitas já estava se acostumando a ser escravo dos midianitas. Já tinham se passado 7 anos. É muito tempo. Foram 7 anos sem clamar a Deus. 7 anos sem resposta de Deus. 7 anos de amargura. 7 anos de aflições. 7 anos de frustrações. 7 anos revoltados com Deus. Ser escravo tinha virado rotina na vida do povo de Israel. Eles só sabiam se esconder. Foi preciso Deus dizer para Gideão: eu estou contigo. Irás vencer os midianitas como se fosse um só. Sabe o que Deus está dizendo? Como eu estou contigo, você será maior que eles. Não importa quantos midianitas se levantaram contra a tua vida, Deus e você serão maiores que eles. Deus não nos deu espírito de escravidão. Não deixe o inimigo te algemar, calar a tua boca. Gideão parece que não tinha entendido. Por isso ele questiona Deus dizendo: se é verdade que o Senhor é na minha vida, se é verdade que o Senhor me chamou, se é verdade que eu vou vencer essa batalha, se é verdade que o Senhor vai me usar, eu quero que você me dê uma prova. O Senhor me dê uma prova. Eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu quero que o Senhor confirme a minha chamada. E Deus disse: confirma, Gideão. Se é isso que você quer, se é um sinal que você também está pedindo, peça. Gideão pede 2 sinais para Deus, como garantia da sua vitória, que era realmente a sua chamada estava sendo realizada naquele momento. Aí Gideão diz: eu vou colocar um velo de lã lá na eira. Se o Senhor está vendo esse velo, se o Senhor está comigo, esse velo vai amanhecer molhado e a terra estará seca. Gideão põe o velo no alto da eira. O orvalho caiu a noite inteira. Pela manhã, quando Gideão foi até a eira, ele viu a terra seca e a lã molhada. Eu aprendo aqui uma lição importante. Esse velo de lã representa 2 tipos de pessoas que estão na igreja.
Significa que nós somos parecidos com esse velo de lã. Você já percebeu? Em nossa volta pode estar tudo seco, mas a nossa vida tem que estar encharcada da água do Espírito de Deus. Quando somos sedentos de Deus, o nosso coração fica encharcado da sua presença. Deus manifesta o seu Espírito na vida daqueles que buscam a sua presença. Quando buscamos verdadeiramente a sua presença, o nosso coração absorve cada gota da unção que Deus derrama na nossa vida. Oh, glória! Quando estamos cheios de Deus, nos tornamos canal de bênção para outras pessoas. Observe que ao redor do velo de lã a terra estava seca. Terra seca lembra de deserto. Terra seca fala de adversidade. Mas o crente, quando está cheio do Espírito de Deus, ele está preparado para enfrentar as dificuldades. Com Deus é assim. Ele chama no lagar, mas confirma na eira. E ele estava confirmando para Gideão. Chama embaixo, mas confirma no alto. Eu vejo aqui uma palavra profética para a tua vida. O Deus que te chamou no lagar pequeno, no lugar pequeno, vai confirmar o teu chamado no lugar grande. Gideão ainda não estava totalmente convencido. Aí ele vai pedir mais um sinal de Deus. Agora Gideão quer exatamente o inverso. Ele vai usar mais uma vez o velo de lã na eira. Só que dessa vez Gideão, ele quer ver a terra molhada e a lã seca. E assim Gideão fez. E pela manhã, Gideão viu as águas escorrendo sobre a terra. E quando Gideão pegou no velo, ele estava seco. A segunda lição que eu aprendo aqui é que a nossa vida espiritual também passa por sequidão. A nossa vida espiritual se torna em sequidão quando paramos de buscar Deus. Deus só derrama a água do seu Espírito para aqueles que têm sede da sua presença. Não deixe a tua vida espiritual se tornar um deserto. Tem muita gente na igreja com o coração impermeável. Deus não entra. A água do Espírito não penetra no coração. Isso acontece quando o nosso coração é duro. Duro e indiferente com a palavra de Deus. Deus quer inundar a tua terra seca. Meu irmão, se você está com a tua terra seca, se a tua vida espiritual está em sequidão, aproveite. Deus sabe que tem uma chuva de bênção para a tua vida. Deus sabe que tem gente que nem uma grande chuva também atinge muitos corações que são duros demais. Mas Deus também sabe que tem coração que um simples orvalho transforma num poderoso rio no coração de muita gente. No Salmo 133, no verso 3, olha só o que diz o salmista. É como o orvalho de Hermon, quando desce os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É o orvalho descendo naquele vale. E quando ele desce, a vida da pessoa se enche de bênção para a vida inteira. Viva cada momento da tua vida como fosse um culto a Deus. Com certeza a tua espiritual nunca mais será uma terra seca. Essa foi a prova mais difícil que Gideão pediu para Deus. Por que era mais difícil? Porque a lã perto da terra, molhada, ela absorve a umidade da terra. E facilmente essa lã ela poderia estar molhada. E Deus confirmou exatamente como Gideão queria. A terra molhada é a lã seca. Gideão entendeu que de fato Deus estava ele enviando para trabalhar, para batalhar contra os midianitas. Interessante
é que se Gideão parasse aqui, olha só que coisa interessante, se ele parasse aqui, Gideão iria levar para a batalha 32 mil homens. Era a tribo de Manassés e mais outras tribos que se juntaram para batalhar contra os midianitas. Agora veja que 32 mil homens contra 135 mil dos midianitas, era 4 midianitas para 1 israelita. Mas Deus olhou para aqueles 32 homens e disse: Gideão, tem muita gente. Se Gideão fosse com os 32 mil, a glória seria deles. Eles iriam dizer que foi a mão deles que os livrou dos midianitas. Deus então diz: manda os medrosos e covardes se retirarem. Voltaram 22 mil, só ficaram 10 mil. Agora, olha essa conta, 135 mil midianitas contra 10 mil israelitas, daria 13 midianitas para cada israelita batalhar. Deus olhou e sabe o que é que ele disse? Tem muita gente ainda. Deus põe em prova os 10 mil dizendo: manda os 10 mil beberem água. Aquele que lamber as águas como cão, este porás à parte. Mas aquele que se ajoelhar para beber água e levar água até a boca, este porás à parte. Apenas 300 homens levaram água até a boca. Por que esses homens foram escolhidos? Porque quem bebe como cão, ele abaixa as armas, deixa de lado e se apoia com 2 mãos para beber água. A cabeça fica abaixada e ele perde a visão do inimigo. Os que traziam água na mão para beber, eles não perdiam a visão do inimigo, eles estavam olhando para todos os lados. 9.700 foram reprovados por Deus, porque Deus eliminou 31.700 homens. Você quer saber? É porque gente despreparada atrapalha a batalha. Gente despreparada põe o mais preparado para ser escudo dele. Quem vai para a guerra tem que ter um exército organizado. Os 300 que ficaram eram homens vigilantes. Eles beberam água com uma mão, mas a outra não largou a espada. Eu vejo Deus querendo dizer também: não se abaixe com notícias ruins. Não se abaixe na frente do mais forte. Não se abaixe diante das dificuldades. Não se abaixe mesmo não vendo saída. Não se abaixe ainda que tudo pareça ser difícil de você vencer. Não se abaixe diante dos grandes desafios. Não se abaixe até quando você for decepcionado. Se abaixar não vai resolver nada. Levante essa cabeça porque Deus é contigo. 300 israelitas contra 135 mil midianitas, dava 450 midianitas para cada israelita. Aos olhos humanos, era uma batalha impossível de ser vencida. Como é que 300 homens vai lutar contra 135 mil? Só que esses 300 homens foram escolhidos por Deus. E a vitória seria deles. Mas com 300, a glória seria de Deus. Deus está dizendo: a vitória vai ser de vocês, mas a glória é minha. A glória não é dos 300. A glória não é de Gideão. A glória não é dos que ficaram. A glória é de Deus. Deus não tem problema com número, você sabia? Você já reparou aqui na Bíblia? Para Deus, pouco importa quantos ele tem para ele usar. Sabe por que Deus mandou voltar 31.700? Fazer outra pergunta. Porque Deus sabe, escute isso aqui,
Porque 31.700 homens voltaram. Porque Deus sabe que quanto maior foi o número de espadas, o nome de Deus seria menos glorificado na terra. Quanto menor fosse o número de espadas, maior o nome de Deus seria glorificado na terra. Deus tirou a força humana e pôs a dele para Gideão vencer os midianitas. A tua vitória, que você vai ver causas impossíveis, não vai ser pela tua força, vai ser pela força de Deus. E Deus, Ele quer fazer grandes obras, maravilhas na tua vida. Gideão, ele não estava entendendo nada. Ele só via Deus tirando, e Deus tirando, e Deus tirando. Tem coisas que você não vai entender quando Deus tirar certas amizades de você. Você não vai entender quando Deus tirar certos contatos que você achava importante. Deus vai tirar pessoas, amizades que estão te afastando da presença dEle. Agora escute isso aqui. Se tiver 32 mil, Deus vai usar os 32 mil. Se só tiver 300, Deus vai usar os 300. Se não tiver os 300, Deus usa os 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Se não tiver os 7.000, Deus usa os 3.000 que aceitaram Jesus na primeira pregação de Pedro. Se não tiver os 3.000, Deus usa os 500 que viram Jesus subir ao céu. Se não tiver os 500, Deus usa os 400 endividados da caverna de Adulão. Se não tiver os 400, Deus usa os 120 que foram cheios do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Se não tiver os 120, Deus usa os 70 que ainda estavam cheios da unção de Moisés. Se não tiver os 70, Deus usa os 37 valentes de Davi. Se não tiver os 37, Deus usa os 12 apóstolos. Se não tiver os 12, Deus usa os 3 mais íntimos dele. Se Deus não tiver ninguém, sabe o que é que Deus faz? Ele diz para o filho, vai lá, resolve por mim. Glória. A pergunta é, Deus pode contar com você? Daqui para frente, nós vamos ver que Deus dá o último impulso para convencer Gideão. Deus diz, levanta de madrugada, vai até o arraial dos midianitas, que lá eu vou falar contigo. Isso deve ter chocado Gideão. Mas Deus insiste, né? Se você está com medo, leva o teu moço. Leva ele contigo. Lá eu quero te fazer ouvir a minha voz. Olha aí. Olha o que Deus fez com Gideão. Gideão deve ter ido nas pontas dos pés, mas ele foi até o arraial dos midianitas. E a Bíblia diz que havia milhares de camelos, de homens, espalhados por todo aquele arraial como se fossem gafanhotos. Os midianitas, eles não usavam cavalo, eles usavam camelos. Eram considerados tanques de guerra daquela época. Eles tinham uma resistência. Gideão, ele parou perto de uma tenda. E ele ouviu um midianita conversando com a Amalequita. E o midianita dizia, eu tive um pesadelo. Eu vi um pão de cevada torrado descendo montanha abaixo, derrubando nossas tendas. Isso é a mão do Deus de Israel. Ele está com Gideão. Pão de cevada era assim que os midianitas chamavam Israel por causa da miséria que eles estavam vivendo. Gideão agora, depois que ele ouviu isso aí, agora ele estava mais certo ainda e consciente da vitória dele. Gideão prepara a sua estratégia para a batalha contra os midianitas. E aqui vem a melhor parte. Ele preparou os 300 homens em 3 grupos. Homem com espadas, levando cântaros e tochas. Gideão disse, quando eu tocar a trombeta, vocês quebrem o vaso, para a tocha que está dentro do cântaro aparecer. E vocês levantem essa tocha. Gritem pelo Senhor e por Gideão.
Em seguida, eles partem para o ataque surpresa. Foi um ataque surpresa à meia-noite. Quando chegou meia-noite, eles quebraram os cântaros. Quando aqueles 300 cântaros foi quebrado, causou assim um estrondo. Eles acordaram assustados e o povo de Gideão começou a tocar as trombetas. Cada grupo de 100 tocava para não se cansarem. O barulho deixou os midianitas apavorados. Com as tochas acesas, quando eles viram aquelas tochas, e os israelitas gritando aquele grito de guerra, eles ficaram desnorteados, ficaram totalmente perdidos. E aqui está a revelação da vitória de Gideão. O exército dos amalequitas, quando olharam para as 300 tochas acesas, eles ficaram tão amedrontados que começaram a se matar uns aos outros. Mas afinal, o que é que isso estava acontecendo? Você quer saber? Olha a estratégia que Gideão usou. É que só quem segurava uma tocha era um capitão que comandava 1000 homens. Os midianitas, eles ficaram confusos quando eles viram 300 tochas acesas. Eles achavam que eles estavam cercados não por 300 homens, mas por 300.000 soldados. Olha o poder, olha a estratégia de Gideão nessa hora. O exército deles era de 135.000. Eles começaram a fugir daquela confusão. Gideão perseguiu aqueles que estavam fugindo, inclusive os seus líderes, e matou aqueles líderes, tanto dos midianitas como dos amalequitas. Tudo que Gideão planejou deu certo. Deu certo porque Deus garantiu que iria estar com ele. A presença de Deus garante milagres. A presença de Deus garante portas abertas, livramento, restauração. Deus fez parecer 300 homens como 300.000. Deus não precisou acrescentar nada na vida de Gideão. Deus só precisou revelar o que Gideão já tinha. Deus ensinou Gideão a usar a força e a inteligência que ele tinha e não sabia. Antes de Deus falar com Gideão, Gideão só olhava para a condição dele. Gideão valorizava mais os seus complexos do que as qualidades que ele tinha. Isso foi um verdadeiro milagre. Aqueles homens, os midianitas, amalequitas, eles fizeram uma conta rapidamente. Tantas tochas acesas ali, espalhados. É um exército tremendo, nós vamos ser massacrados. Só restava fugir. Quando na realidade só tinha 300 homens. Mas eles fizeram a diferença. Gideão usou a inteligência que tinha. E olha que ele se achava o menor da tribo. Deus mudou a situação quando Gideão ouviu da boca de Deus ser chamado de homem valoroso. A ideia de Gideão era pensar que Deus só chamava os grandes. Só que Deus ele escolhe os mais fortes. Por isso Deus disse: Gideão, vai na tua força. Gideão já tinha o que Deus precisava. Você já tem o que Deus precisa. Você só precisa descobrir o que Deus colocou na tua mão. Não viva se achando o menor da tua família. Não viva se achando o menor da igreja. Não viva dizendo que você não tem condições. Que você nunca será um pregador, um orador, um evangelista. Acaba com esse pensamento de derrota. Pare de valorizar aquilo que te bloqueia. Aquilo que está te pondo para baixo.
Quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a situação financeira. Deus não olha os complexos. Deus não olha onde a pessoa mora. Deus não olha se a família dele é famosa. Deus não olha a conta bancária. Deus não olha para os bens. Deus não olha para o bairro onde ele mora. Deus não olhou nada disso quando escolheu Gideão. Deus viu Gideão, um homem que estava sedento por milagre. Eu sei que você também está sedento por milagre. Então a história de Gideão vai te ajudar. A história de Gideão nos faz entender porque às vezes Deus permite a nossa situação ficar complicada. A nossa vida às vezes precisa passar por sérias dificuldades. É que Deus quer que tenhamos experiência com Ele. Deus não quer que você dependa de ninguém. Aprenda a depender de Deus. Não quer que você fique ouvindo só os milagres dos outros. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Uma experiência real. Gideão só ouvia os milagres que os seus pais contavam para ele. Gideão precisava ter sua própria experiência com Deus e um dia ele teve. Você um dia terá essa experiência com Deus. Pode estar certo disso. A tua vitória sempre vai dar certo. Sabe por quê? Porque a chama de um escolhido, e eu sei que você foi escolhido, ela nunca se apaga. A chama de um escolhido não se apaga. Deus sempre estará contigo nessa peleja. Pode ser qualquer, a mais impossível, a maior que seja. Deus tem coisa extraordinária para fazer na tua vida. Deus deu ao seu povo uma vitória sobrenatural com apenas 300 homens. Imagina as vitórias que Deus pode realizar também na tua vida. Você já pensou nisso? Não importa o tamanho do teu problema. Quanto maior for a tua luta, maior será a glória de Deus na tua vida. Maior serão as vitórias que Deus vai te dar. As últimas 3 lições que eu aprendo aqui. Primeiro, que sem Deus, as melhores estratégias de guerra serão inúteis. Não adianta você ter as melhores estratégias se Deus não estiver contigo. Segunda lição, com Deus, os recursos que podem até parecer mais insignificantes, mas eles serão suficientes para vencermos as nossas batalhas. Vou repetir, com Deus, os recursos mais insignificantes, eles são suficientes sim, para você vencer as tuas guerras. O terceiro, Gideão saiu do anonimato e marcou a vida do povo de Israel quando ele aceitou fazer a vontade de Deus. Que essa mensagem faça você lembrar que vem vitória na tua vida, mas toda vitória você tem que lembrar que ela é tua, Deus vai te dar, mas a glória é dele, a glória é de Deus. Todas as lutas, as batalhas que você enfrentar, que você sairá como vencedor, não esqueça que a glória é de Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus tem projetos grandiosos na tua vida. Creia nisso. Creia que Deus vai te dar grandes oportunidades de você ter experiência com Ele, para você viver essas experiências grandiosas, para você ser bênção na vida das pessoas. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Em nome de Jesus, que essa mensagem ela venha te ajudar a te erguer, não ficar passivo como o Gideão estava. Foi preciso Deus chegar até Gideão e dizer: Gideão, olha, tu é um homem valoroso. E Deus está dizendo para você aí, você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa. Acredite nisso. Se Deus te dá esse valor, por que você não dá valor para você mesmo? Esse é o nosso mal, nós não queremos valorizar aquilo que Deus nos deu. Achamos que somos pequenos, mas Deus diz: você não é pequeno não, você é grande. E porque nós somos grandes, porque Deus está conosco. Ai daquele inimigo que se atrever a cruzar o nosso caminho. Ai daquele inimigo, o gigante que queira desafiar um homem ou uma mulher de Deus.
A derrota é inevitável. Amém? Obrigado, povo de Deus, por essa live. Meu tempo está terminando e eu creio que essa lição vai ficar para nós e você depois reveja essa gravação com mais cuidado. E eu quero agora nessa noite terminar orando por você. Pai querido, amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que aqui esteve, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que venha, Senhor, a Tua mão poderosa a favor deles. Que nenhuma luta, Senhor, ou peleja que apareça, que ele se intimide diante daquelas grandes lutas, dos grandes problemas, porque o Senhor está nessa peleja conosco, e nós cremos, meu Deus, que a nossa vitória é certa, que nós sairemos como verdadeiros vencedores. Senhor, põe espírito de guerreiro nesse teu povo, tira, Senhor, aquelas pessoas que estão de cabeça baixa, que estão desanimadas, que não têm mais, assim como fazer com que eles tenham cada vez mais consciência que a vitória é certa, porque essa vitória vem de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço por essa noite. Eu sei que tem batalhas. Eu creio que você irá vencer todas elas que aparecer na tua vida, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja e que nós possamos ter uma noite, uma semana abençoada, o ano abençoado, ainda que venham as provas, mas o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa noite, por mais essa live. Abençoa teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar. Em nome de Jesus.